Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores acordos comerciais do planeta que finalmente teve um desfecho político, o Acordo União Europeia-Mercosul. Só que, olha, esse tratado vai muito, mas muito além de tarifa e comércio. Na verdade, é uma jogada bem complexa no tabuleiro global. Então, vamos lá entender isso direito. E a pergunta central que a gente precisa responder é justamente essa. Será que estamos falando só de economia? Ou esse acordo é, na realidade, uma ação estratégica, um movimento de peças numa ordem mundial que não para de mudar? Para entender o impacto real disso, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o cenário completo. E aqui que a gente entra na primeira grande frente dessa história, a geopolítica. Porque esse acordo não nasceu do nada, sabe? Ele é uma resposta direta a um mundo que está cada vez mais dividido. De um lado, a gente tem o unilateralismo, com aquela abordagem mais agressiva, focada em tarifas, cada um por si. E do outro lado, o multilateralismo, que é o caminho da cooperação, das alianças, de criar regras do jogo que valem para todo mundo. O acordo UE-Mercosul está navegando exatamente entre essas duas correntes. Agora, o ponto crucial é esse. O acordo funciona como um contrapeso estratégico. Ele é uma resposta bem direta àquelas políticas de tarifas unilaterais, sabe? A ideia é criar uma zona de comércio mais estável, mais previsível. Para o Mercosul e para a União Europeia, isso significa, na prática, depender menos tanto dos Estados Unidos quanto da China. E mais, é quase uma declaração política, mostrando que as democracias podem sim cooperar entre si sem precisar necessariamente da liderança de Washington. E do lado da União Europeia, o interesse é claríssimo. O acordo permite que a Europa projete o seu poder regulatório. Pensa bem, no momento em que a Organização Mundial do Comércio está meio paralisada, a UE usa esse tratado para basicamente exportar os seus padrões ambientais e sociais para o resto do mundo. É um jeito de dizer, as minhas regras podem virar norma global, criando um modelo para outras cooperações no futuro. E essa frase de líderes dos dois blocos resume tudo. Eles descreveram o acordo como uma necessidade política. A mensagem por trás disso é muito forte. O diálogo e as regras do jogo internacional têm que prevalecer sobre a briga e o confronto unilateral. Só que, claro, essa aliança não vem sem alguns atritos. Dentro do Mercosul, principalmente, surge uma tensão. Se aproximar tanto da Europa, acende todo um debate sobre soberania nacional e sobre o alinhamento com outros parceiros importantes como o bloco dos BRICS+. Alguns críticos enxergam isso como uma imposição de regras de fora que podem acabar limitando o desenvolvimento autônomo dos países. Então, para a gente resumir essa frente geopolítica, essa tabela organiza as ideias. De um lado, o acordo estabiliza regras e aumenta a autonomia estratégica. Mas, do outro, ele também impõe normas europeias, o que gera conflitos sobre soberania. Ao mesmo tempo, ele se apresenta como um novo modelo de cooperação, num mundo onde as instituições globais já não dão conta do recado. Ok, já vimos o grande xadrez geopolítico. Mas toda essa estratégia de alto nível levanta uma pergunta que é fundamental. E as pessoas? Quem é que ganha de verdade com isso no dia a dia dentro dos países do Mercosul? E é isso que nos leva para a segunda grande frente dessa análise, a batalha que acontece em casa. Porque para esse acordo ser um sucesso de verdade, não adianta só ganhar no palco mundial. É essencial garantir que os lucros sejam distribuídos de um jeito justo e que as pessoas mais vulneráveis sejam protegidas. A palavra-chave aqui é políticas de compensação e coesão. A ideia por trás disso é até simples. É preciso criar mecanismos para redistribuir a riqueza que o acordo vai gerar e, ao mesmo tempo, amparar quem pode sair perdendo. Como, por exemplo, trabalhadores de indústrias que vão enfrentar mais concorrência. E para isso funcionar, é preciso ter um plano bem claro. Vamos ver como isso se divide em 3 passos essenciais. Primeiro, fortalecer as redes de proteção que já existem. Segundo, construir ativamente novas indústrias. E terceiro, empoderar a sociedade civil para que ela participe de todo esse processo. Vamos ao passo 1, então. Fortalecer as redes de proteção significa pegar fundos que já existem, como o FOSSEM do Mercosul, e expandir eles para financiar projetos sociais e de infraestrutura. E também envolve políticas de renda, como fortalecer o salário mínimo para criar um piso de proteção para os trabalhadores nessa fase de transição. E olha, existe um apoio financeiro bem significativo para isso. A União Europeia se comprometeu a investir 1 bilhão e 800 milhões de euros através da iniciativa Global Gateway. E o objetivo é justamente esse, apoiar a transição dos países do Mercosul para uma economia mais verde e digital. Agora, o passo 2, porque não adianta só proteger, é preciso criar.
É fundamental investir pesado em requalificação profissional e direcionar a política industrial para setores que são o futuro, como biotecnologia, mobilidade elétrica. A grande meta é evitar que o Mercosul caia na armadilha de ser só um exportador de matéria-prima. E, finalmente, o terceiro passo: empoderar as pessoas. O sucesso social desse acordo depende da participação da sociedade. Isso significa criar sistemas de monitoramento que incluam sindicatos, povos indígenas e também implementar mecanismos que garantam que o aumento do comércio não vai resultar em violação de direitos trabalhistas ou territoriais. E aqui está basicamente a caixa de ferramentas completa para essa coesão social. A gente tem de tudo um pouco, desde uma tributação mais progressiva para financiar programas sociais, até políticas industriais verdes para gerar inovação. Cada uma dessas ferramentas tem um papel fundamental para garantir que os benefícios do acordo cheguem de fato para todo mundo. Bom, estamos chegando ao fim da nossa análise. E o que fica muito claro é que o sucesso do acordo UE-Mercosul depende de um ato de equilíbrio. Um equilíbrio bem delicado, viu? É uma aposta para tentar ganhar em duas frentes ao mesmo tempo. O verdadeiro teste, no fim das contas, é este. É possível conciliar as grandes ambições geopolíticas lá fora com a necessidade urgente de proteger e promover o bem-estar social aqui dentro? Uma frente não pode ter sucesso às custas da outra. É simples assim. E assim, a pergunta que fica no ar é essa: um acordo que foi desenhado para grande estratégia global tem a capacidade de, ao mesmo tempo, entregar prosperidade real, local, no nosso dia a dia? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o legado desse tratado que é, sem dúvida, histórico. Obrigado por acompanhar.